Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amadeu Campos, professor de Informática Médica do curso de Medicina. Essa videoaula eu vou ensinar a vocês como inserir o recurso de frequência para registrar a frequência dos alunos no ambiente, tá certo? Então, para começar, vocês têm que estar logado no AvaMed dentro da sua web sala do seu módulo. Eu estou aqui na web sala da sala modelo, certo? E para eu inserir o recurso de frequência, eu tenho que fazer duas coisas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar a edição, certo? Que eu vou começar a mexer. E aqui do lado direito, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar um bloco que é Auto Attendance Block, que é o bloco de frequência. Então eu venho aqui, ó, é o terceiro Auto Attendance Block. Eu clico, adicionar um bloco, certo? Quando eu adiciono, ele já fica aqui, que ele é que vai fazer todo esse registro, esse rastreio do aluno aqui dentro, tá certo? Depois, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na seção onde eu quero inserir esse recurso e selecioná-lo. Então eu vou aqui, eu já criei uma aba, né, de frequência dos alunos. Aí eu venho aqui adicionar uma atividade ou recurso, e a primeira atividade é assistente de frequência. Eu clico nela e boto adicionar, tá certo? Então tenho que dar um nome. Eu vou botar frequência dos alunos, certo? Depois, se eu quiser os outros campos, eu preencho ou não, tá certo? Aqui, nessa primeira opção do módulo de autofrequência, o que é que eu tenho? Eu tenho algumas configurações que eu tenho que fazer, né? Então, a mais importante é a seguinte, é que permitir notificação, você pode permitir notificação para os professores, para os estudantes, quando eles fazem a frequência, se vocês quiserem, né? Deixa eu ver o que mais aqui. É bom isso, permitir o Excel, né? O Excel antigo, certo? Deixa eu ver o que mais aqui que é importante. Acho que só isso. O restante não precisa se preocupar. E vem e salvar e voltar ao curso. Quando eu faço isso, o que é que eu faço? Eu venho e já adicionei o item de frequência, né? Aqui, vocês estão vendo. Então eu vou agora configurar a frequência. O que é configurar a frequência? É botar quais são as aulas, o cronograma, né? Dia tal vai ter aula tal, certo? Então eu vou fazer isso. Então eu clico aqui nesse item. Aí aqui tem algumas abas, eu vou explicar cada uma. Tem adicionar sessão, relatório, lista de usuários, configuração da classe, né? Configuração das notas, manutenção e volta, né? Então eu vou começar aqui. Eu já tinha configurado algumas aulas, né? Exemplo, no dia 12 de agosto ia ter aula de cardiologia. No dia 18 de agosto do ano passado ia ter aula 1, 2 e assim sucessivamente. E como é que eu faço para inserir uma nova aula? É aqui. A aula é uma sessão, tá certo? Então eu venho aqui, adicionar sessão, ok? E eu venho para escolher. Eu posso criar múltiplas sessões ou múltiplas aulas. Se eu já sei o cronograma, que se é toda segunda eu tenho uma aula, se é segunda e quarta, eu posso. Eu vou explicar as duas maneiras. Eu vou explicar uma aula simples, tá certo? Então, não seleciono múltiplas, que vai ser só uma aula. Qual o método que eu quero? O método, né? Eu quero que o aluno automaticamente se cadastre, semi-automático, que ele se cadastre automaticamente quando ele entra, e eu posso cadastrar depois, né? Cadastrar, que eu digo, é dar a frequência, e manual, ou seja, então eu sempre boto automático. Como as aulas vão ser online, então é sempre bom botar o método automático, tá certo? Aí eu venho, qual é a data da aula? Digamos que vai ser em fevereiro, dia 25, então eu vou ter aula dia 25, certo? Qual vai ser dia 25? Aqui não tem porque não está mútuo, então vai ser dia 25. Qual é a hora que inicia a aula? Aí digamos que a aula comece às 8. Então eu sugiro não botar sempre às 8, botar meia hora antes. Por quê? Porque os alunos entram, pode ser que eles entrem antes. Se eles entrarem antes, não é computada a frequência, tá certo? Então bota aqui 7h30, né?
ou 45, eu dou sempre um intervalo de 30 minutos antes e 30 minutos depois, tá certo? Duração da aula, a aula vai durar 4 horas. Então, nesse período de 7h30 até às 11h30, vai ter o registro da frequência. Se o aluno entrar no ambiente, ele vai registrar a frequência dele, certo? Se você quiser botar uma senha, você bota, tá? Se não quiser, você tira. Aqui, random key é senha randômica, então você não vai botar senha, certo? Permitir IP também não, tá certo? E descrição, você vem aqui, aula de histologia, um exemplo, certo? E para onde vai esses estudantes? Para todos, certo? Ou para algum subgrupo, se você quiser. Então vamos para todos. Então você vem aqui, clica, adicionar sessão, certo? A sessão foi criada. Então continuar, e eu tenho aqui, ó, aula de histologia, certo? Que vai ser das 7h30 às 11h30. Tá certo? Aqui do lado, se eu quiser modificar, então aqui do lado tem essa bolinha. Essa bolinha tá o quê? Vermelho, por quê? Porque não chegou o momento, certo? Se tiver em verde, é porque ou tá durante o período, se eu não me engano é amarelo, ele fica durante 7h30 às 11h30, ela fica amarela porque tá no horário da aula e fica fazendo o registro, e verde é depois da aula, certo? Aqui tem dizendo, exemplo aqui, essa primeira, 2 alunos, né, fizeram um registro de 5, então aqui ainda não foi. Se você botar o mouse em cima, você diz take attendance. O que é que significa? Você fazer o registro. Vou dar um exemplo, vou clicar aqui. Se eu quiser fazer manual, eu também consigo, né? Eu venho aqui, ó, fica assim. Então, Caio, se ele vier, eu boto presença, falta ou não veio, né? Neutro. Então, é assim por diante. No caso de automático, quando passar esse período e ele acessar a sala, já vai vir tudo em presença aqui, tá certo? É assim que funciona. Se eu quiser modificar essa frequência, como é que eu faço? Então eu venho aqui na segundo ícone, editar a sessão, editar a aula. Então eu volto para aquela configuração. Então eu venho aqui, muda a aula, muda as configurações, certo? Então deu para entender que se você quiser adicionar uma aula, que é uma sessão, você vem aqui adicionar sessão. Se você quiser adicionar já todas as sessões do semestre, então você vem aqui adicionar sessão, criar múltiplas sessões, né, automática. Aí aqui diz, quando é que começa? Digamos que começou dia 26 de fevereiro e vai terminar em abril, dia 11. Minha aula é quando? É na terça e quinta, certo? Um período, uma semana por semana, né? Você vem aqui a cada, né? Uma semana, no caso. Se você quiser a cada 2 semanas. Então, a hora que começa, digamos que minha aula começa às 2 da tarde. Mas se começar às 2, então bora botar às 1 e digamos dá 15 minutos, 45, né? Quanto tempo de aula? Digamos que são 4 horas, certo? Ok. Aqui eu não vou botar senha. Você pode botar senha que os alunos vão ter que inserir na hora de fazer, tá certo? Não vou permitir a IP, né, o endereço do computador. A descrição eu não consigo botar. Por quê? Porque vão ser várias aulas. Então você depois vai ter que configurar, modificar uma por uma, tá certo? E adicionar sessões. Quando eu vier aqui em adicionar sessões, o que é que acontece? Vocês vão ver aqui, ó, aqui embaixo, ó, que a partir, né, do dia, no caso, 25, a gente vem, então toda terça e quinta, criou essas aulas, estão vendo até o dia até o último dia que eu tinha dito, todas as aulas de 13h45 a 17h45. Aí se eu quiser modificar todas as aulas, o nome, né? Nothing é porque eu não botei o título. Então eu venho aqui na aula do dia 2 de março, eu venho aqui editar. E venho aqui, aí eu consigo, né? Opa, não é aqui não, é aqui embaixo. Aula, né? De anatomia. Anatomia, certo? Eu vou tirar de senha, né? E venho aqui, update, que é atualizar. Então venho isso,
foi atualizado com sucesso. E eu venho aqui em sessões, né? E ela está aqui, ó. Se a gente vê a aula de anatomia. Então eu vou fazer isso uma por uma, ficar modificando e inserindo, certo? Feito isso, repetindo, no horário da aula isso fica amarelo e os alunos que começarem a entrar nesse horário, eles vão ter a frequência automaticamente. Caso depois você queira botar uma frequência ou tirar, você também consegue. Você clica na bolinha e você consegue fazer toda a configuração, tá certo? Agora, vou deixar o relatório para o final. User list, o que é isso? É a lista de usuários, né? De alunos no caso, tá certo? Então tem aqui, vai aparecer todos os alunos. Configuração de classe, o que é isso? Se você tiver subgrupos, né? Você pode adicionar, aí vai depender da videoaula, né, de criar grupos. Você criou um grupo lá, você pode vir aqui embaixo, ó. Aqui só tem um grupo. Então eu venho aqui, escolher agrupamento embaixo, tem subturma 1B ou 1S, adiciono, certo? Depois eu venho, vou adicionar todos os agrupamentos, as subturmas, né? Então venho aqui 2S, porque cada aluno vai ficar na sua subturma, no seu agrupamento, tá vendo? Isso porque, se eu voltar aqui, ó, na lista de usuários, eu posso escolher todas as classes ou só de 1S. Os alunos, ó, só estou eu na 1S, ou na 2S, certo? Então, depois que eu configurar a classe, de acordo com os agrupamentos, eu consigo fazer essa separação, certo? Isso vai ser bom na hora do relatório. Você pode tirar o relatório das frequências só da subturma 2S, certo? Então, isso é a configuração. Tem a configuração de notas. O que é isso? Geralmente vem em inglês, tá? Vem em inglês que é present, eu já configurei aqui, e você pode botar para português, certo? Então vem absent em inglês, que é falta, então você diz o acrônimo, é o que vai aparecer lá, o título, o valor, né? Se tiver presente ele vai ganhar 2 pontos, que é o valor da hora-aula, ou 1 ponto, né? Dependendo como você configurou, né, sua web sala, certo? Se você está dizendo que cada presença é 1 hora-aula, você bota aqui 1, né? Então eu vou botar aqui 1. Se você quiser que é 2 horas, você bota 2, tá? Falta, não ganha nada. E aqui eles têm outros, que é late, tarde, cedo, né? General. Então você deseleciona, né? E para não aparecer. No caso o outro não chamado, eu vou tirar não chamado, tá certo? Vou só deixar presença e falta, certo? E venho aqui, update. Isso vai aparecer na hora que você vai lá, ó, em sessão, certo? Se eu vier aqui, ó, nesse primeiro que eu já fiz a frequência, ó, presença e falta, significa o quê? Que Júlio foi falta, Amadeu foi falta, Esa falta, e só Fabrício foi presença, tá vendo? Então, esses itens aqui você configura lá nas notas, certo? Aqui tem o horário, ó, tempo de chamada, o horário que ele entrou. Se você pedir para pegar o IP, ele pega o IP da máquina, certo? Onde ele pegou. Tem vários. Você pode botar alguma anotação sobre o aluno, tá certo? Suporte não precisa se preocupar, certo? Agora, o usuário, lista de usuário, agora relatórios. Se eu vier aqui em relatórios, pronto. Então, ó, tem relatório por dia, né? Se está presente ou falta, certo? E se você vir aqui no final, ele dá um resumo, tá certo? Aqui no final você vê por falta, por presença, tá vendo? E se você quiser, você pode baixar em Excel, né? Ou em texto. Aqui você pode ver todas as sessões por semana, todos os meses, faz um filtro, né? E aqui que eu falei, por classe, se você só quiser saber da 1S, os alunos da subturma 1S, da subturma 3S, certo? Então aqui você consegue, vou botar todas as classes, certo? Tem a frequência aqui, tô vendo. E aqui, ó, tá o resumo. Exemplo, Caio, na frequência teve 4. Ele faltou, né? Se eu disse que cada ponto é 1 hora, então ele faltou 4 aulas, e aqui sucessivamente, tá certo? Eu posso baixar para Excel. Eu venho aqui, clico em baixar em Excel, ele vai baixar numa planilha, eu vou botar aqui, certo? Salvo. E aqui, quando eu abro essa planilha de Excel,
eu tenho todas as configurações. Ele está abrindo ainda. Vocês vão ver que interessante. E na planilha eu consigo configurar. Ela está abrindo, certo? Então aqui, ó, pronto. Deixa eu aumentar. Vocês estão vendo o nome, ó, sobrenome. Se tiver um ID, vem qual a classe, né, a turma, certo? Se quantas aulas, né, quantas foram fechadas, né, no caso foram 5, quantas presenças, certo, quantas faltas, ok? Aqui é percentual, tá, que vê quantos percentuais, né, que o aluno teve de presença, a nota foi, e aqui por dia, tá certo? Você vem, ó, por cada dia você vê se o aluno, dia tal, o aluno teve presente ou falta. Então é isso que acontece com o recurso, né, de frequência, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para mim, avamed.suporte@ufpe.br, e espero vocês na próxima videoaula. Muito obrigado.